Compartilhar, aí você também compartilha aí com seus contatos. Pode ficar sentado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Isso, estou compartilhando aqui. Repete comigo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Repete de novo: guardei a fé. Só isso, pode se assentar aí se você ficou de pé. Enfim, vamos dar início aqui. Gente, eu falei que esse mês eu ia falar muito sobre batalha espiritual. E eu já falei na sexta-feira retrasada e no domingo retrasado. Eu falei sobre essa questão. Oi, missionária Niete, a paz do Senhor, Deus abençoe a senhora. Desse espírito de atraso que tem atrasado a vida das pessoas, né? E que nós não percebemos, mas ele vem assim sutilmente na nossa vida. Então eu falei sobre isso na sexta e no domingo passado. Bom, irmão Osaura, Deus abençoe a senhora aí, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Não sei se está frio aí, né? Mas aqui está frio, irmão Osaura. E depois que eu quero que você entenda o seguinte: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, independente da guerra espiritual que estejamos passando. Amém, gente? Amém. E nós estamos passando por guerra espiritual e sempre vamos passar enquanto estivermos nessa terra. Eu quero que você entenda isso. E a guerra espiritual, ela está se intensificando. Não é verdade? Quem está ligado no plano espiritual percebe a guerra se intensificando. Se intensificando. Você vê os sinais, você percebe ao seu redor e ao seu derredor a pressão espiritual. Quem tem percebido isso aqui, gente? Levanta a mão aí, quem tem percebido isso aqui. Ele percebe, não percebe? Um peso, um cansaço, um desânimo, uma trava. É uma trava, na verdade é essa. Mas tem uma notícia boa: se há uma guerra espiritual contra a sua vida, é porque tem alguém, e não é Deus, que não está satisfeito com o seu comportamento. E isso é bom, porque se o diabo não está satisfeito com o meu comportamento, quer dizer que eu estou agradando a Deus, não estou agradando o diabo. Sim ou não? Então, alguns acham, meu irmão, eu sei que algumas pessoas aqui na igreja, até fora, acham que eu sou meio doido, falar muito de batalha espiritual, de guerra espiritual, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Porque se nós examinarmos as Escrituras, há uma guerra espiritual o tempo inteiro. Como eu falei lá atrás, se o diabo conseguiu parar Paulo e conseguiu influenciar na vida de Daniel, você acha que na sua vida que ele não vai conseguir? Paulo disse: nós, nenhuma nem duas, queríamos ter com vocês aí em Tessalônica, mas Satanás nos impediu. Então, se Satanás impediu um sujeito igual Paulo, que quem sou eu para chegar, não sei você, mas quem sou eu para chegar aos pés de Paulo? Conseguiu impedir Paulo, Fabiana? Imagina nós. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Isso é motivo para nós buscarmos mais ainda, para nós estarmos mais firmes ainda com o Senhor Jesus Cristo. Então os sinais estão aí, da volta de Jesus. Porém, enquanto ele não volta, nós estamos nessa terra, sim ou não? E nesta terra, nós sonhamos, nós realizamos, nós conquistamos, sim ou não? Porque é assim. Nós precisamos. Se você parar de sonhar, eu já vi pessoas falar assim, já vi pessoas falar, já vi pessoas fazer. Sair da faculdade, que Jesus vai voltar mesmo, para que eu vou fazer faculdade? Falei, sai do trabalho também, Jesus vai voltar, fica desempregado então. Como é que você vai fazer? Não, mas eu tenho que comer, tenho que... Você não sabe quando vai acontecer, a vida continua.
Tira seus meninos da escola, Alexandre. Precisa voltar mesmo? Para que vai? Não é? Não é assim que funciona, meu irmão. Agora você tem que entender o seguinte, que nesses sonhos, nesses projetos que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, o mal vai querer pôr a mão. Se ele impediu Paulo, ele pode também tentar te impedir. Então, enquanto Jesus não volta, os sinais estão aí. Vamos continuar sonhando, vamos continuar lutando, vamos continuar perseverando, vamos continuar buscando a presença de Deus. E vamos continuar buscando os nossos sonhos, porque uma pessoa sem sonho, sem objetivo, ela não é ninguém. Aí vem aqueles religiosos, né? Qual é o seu sonho? Meu sonho é ir morar no céu. Meu irmão, para de bobagem. Pastor, não é bobagem parar de morar no céu? Não, você está nessa terra aqui ainda. Você tem um sonho de ver um filho formar na faculdade, você tem um sonho de comprar uma casa, enquanto estiver nessa terra. Mas aí quer ser espiritual. Não, meu negócio é só ir morar no céu. Então vai morar no meio do mato lá, porque você não vai trabalhar, você não vai fazer nada. Enquanto estivermos nessa terra, temos que conquistar sim. Agora, através dos nossos sonhos, é que o mal vai tentar tirar a nossa comunhão com Deus. E tem algumas... Para prevalecer nesta guerra, nós precisamos de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu estou falando, deve ter uns 2 anos que eu estou falando, gente. Honra o altar, porque vai vir uma crise financeira aí, violenta. Honra o altar. Estou falando isso aqui ou não dá muito tempo? Não precisa nem falar, porque a gente não pode falar muito, né? O que está acontecendo aí na nação brasileira. É ou não é? Mas, veja bem, segundo a Bíblia, mesmo em crise, mesmo se tivesse terra seca, nós vamos plantar e vamos colher. Porque quem é fiel é assim, meu irmão. Aquilo que eu faço acontecer no altar, Deus faz acontecer na minha vida. Então é necessário que você entenda isso. E aqui, eu quero passar algum conhecimento para vocês aqui hoje. Primeiro, o que Paulo está dizendo ali? Combati o bom combate, acabei a carreira, ou encerrei a carreira, dependendo da tradução, guardei a fé. Paulo está dizendo o seguinte: acabei a carreira, cumpri o meu propósito, não deixei nenhuma pendência no caminho, e o que me trouxe até aqui é o que vai me levar para o céu, a minha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo é o apóstolo da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, Vinícius. Paulo é o apóstolo da fé, meu irmão. Tudo que você quiser fazer aqui nessa vida, faça através da fé. Pastor, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Pastor, amanhã eu tenho um cliente muito bom para visitar. Pastor, amanhã eu vou ver uma casa para comprar. Vou ver um carro, não sei. Vá na fé em nome de Jesus. Vá na fé em nome de Jesus. Olha só o que Paulo diz aqui em Romanos. Tendo sido, pois, justificados pelo quê? Somos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira de ter paz com Deus é ser justificado pela fé. Mas se a sua fé está fraca, por que a fé fica fraca? Porque alimentamos mais a carne do que o espírito. Precisamos alimentar a nossa fé. Irmã Ruth, a paz do Senhor. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Bom ter a senhora aí com a gente. Então, gente, Paulo é o apóstolo da fé. Esse homem sofreu, esse homem passou cada coisa. Ele tinha bagagem, ele podia falar. Romanos capítulo 5, versículo 17, Vinícius. Aqui ele está dizendo que a fé vai sendo construída. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por um só, Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, que nós vamos recebendo a abundância da graça e o dom da justiça e vamos reinar em vida ainda. Ele está dizendo que as coisas vão acontecendo assim, é a fé alimentada hoje, a fé alimentada amanhã, nós vamos receber a graça de Deus, né?
nós vamos nos aperfeiçoando na nossa fé. Ela não é assim no estalar de Deus, não. Nós vamos aperfeiçoando na nossa fé. E aí, o que acontece? Você consegue vencer os obstáculos que estão diante de você. Porque viver não é fácil, gente. Viver não é brincadeira. Viver é um negócio complicado. Então só através da fé. É a fé. Você vai resolver um negócio essa semana, ora primeiro. Se precisar, faça um jejum. Busque na palavra. Se estreite o seu relacionamento com Deus. Construa a sua fé. Ó, já tem um pouquinho de fé aí dentro. Aumenta essa fé. Mas como é que eu aumento essa fé? A fé vem pelo ouvir. Palavra. Comunhão com Deus. Então vá nessa fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? Romanos 10, 17 agora, Vinícius. Olha lá, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tudo que o diabo quer é tirar você da igreja. Ele não quer que você veja a igreja. Ele não quer que você estude sua Bíblia em casa. Ele não quer. Ele não quer isso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem rela a mão na Bíblia durante a semana. Nem encosta na Bíblia. Você começa o seu dia como? Falando com Deus ou falando com o mundo? Tem que começar falando com Deus, buscando a presença de Deus. Ah, pastor, mas não dá tempo, então acorda mais cedo. Ah, mas já dúvida. Meu irmão, prioriza Deus na sua vida. Prioriza Deus na sua vida, porque aí a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você não tiver comunhão, não tiver conexão com a Bíblia, você não vai vencer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, esse versículo é tão forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não agradar a Deus, e aí? Deus também não vai agradar de mim, né? Eu tenho que agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Orando, jejuando? Não, meu irmão, a oração, o jejum é boa para mim. Agora, quando eu manifesto a fé, eu estou dizendo para ele assim: eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que eu dependo do Senhor, não tem outro, não é o Senhor. Quando eu venho no altar para entregar um pedido de oração, uma oferta, um dízimo, pegar uma garrafa com água, eu estou dizendo, eu estou fazendo isso porque eu creio que o Senhor está nesse negócio. Que eu creio na sua palavra, eu creio que o Senhor pode fazer na minha vida. Então é isso, é manifestar a fé. Manifestar a fé. Quer ver uma coisa interessante? Lembra aquela passagem? Eu não vou abrir não. Jesus está lá fazendo o trabalho missionário dele, aí chega um centurião romano: Senhor, meu servo está doente. Jesus levanta para poder ir curar o rapaz. O centurião fala assim: de jeito nenhum, eu não sou digno de que o senhor entre debaixo do meu telhado. Mas tem uma coisa, eu sou um sujeito também debaixo de autoridade, e tem gente que está debaixo da minha autoridade. Se o senhor der uma ordem daqui, ele é curado lá. Jesus fala uma coisa, meu irmão. Ele diz o seguinte: raciocina comigo. Quem era a pessoa que estava doente no meio da sociedade? Ninguém. Para a sociedade não era ninguém. Era só um servo do centurião. Se morresse, arrumava outra. Mas aquele centurião mostrou, sabe o quê? Ele mostrou uma coisa importante. Importante. O servo não era importante para muita gente, mas para ele era. Por quê? Porque ele demonstrou amor. Jesus disse assim: olha, nem no meio do meu povo eu vi uma fé tão grande. Gente, olha o que ele está dizendo. Nem no meio, trazer para os dias de hoje, tá? Trazer para cá agora. Nem no meio dos crentes eu vi uma fé tão grande. Nem no meio de Israel eu vi uma fé tão grande. E olha que eu estou andando com vocês, vocês tocam em mim, vocês me escutam, vocês me veem. E ele simplesmente, que era um adorador de ídolos, ele veio e disse: eu creio que o Senhor pode fazer. Aí Jesus, meu irmão, isso aqui Jesus deu uma lavada no pessoal, né? Falou: olha, nem a fé desse homem é maior que todos vocês aqui, inclusive os 12 que estão andando comigo. Os 12 que comem na mesma mesa que eu, os 12 estão juntinhos aqui comigo.
a fé dele é maior do que a de todos vocês. Por que a fé daquele homem era daquele jeito? Por quê? Por quê? Porque o amor, ele demonstrou amor. Ele saiu da posição dele para ir buscar Jesus por causa de um servo, que naquela época não representava nada para ninguém, mas para ele representava. Entendeu? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, fé tem que ser acompanhada de amor. Amor não é ser babão, nem ser bobo. Esse amor que nós temos que ter hoje, está faltando uma coisa no meio das igrejas, e inclui a nossa também, lógico, né? A ânsia de encher a igreja está fazendo com que as pessoas façam muita besteira, só para encher a igreja. Quer encher. É claro, todo mundo quer a igreja cheia, lógico, todo mundo quer, o pastor quer, as pessoas querem, todo mundo quer crescer, quer ir para um lugar maior, lógico. Mas a que preço? Qual é o custo disso? O que nos motiva a ter uma igreja cheia? É simplesmente olhar como Davi mandou fazer o censo? Nossa, que tanto de gente. Ou, que tanto de gente que está sendo salva. O que nos motiva? É a salvação das pessoas? Ou a vaidade? O que tem nos motivado? Se a motivação for, eu quero ter uma igreja cheia, bonita, para todo mundo olhar e falar assim, não, ele é pastor daquela igreja cheia, bonita. Grandes coisas. Ou então, mesmo para eu sou membro daquela igreja ali. Teve uma época aqui em Belo Horizonte, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, que era moda no Brasil inteiro ser membro de tal igreja. Tanto é que tanta gente foi membro dessa igreja, mas nem ia lá, tinha carteirinha de membro, mas nem ia, mas tirava e falava, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, porque era moda. Mas o que tem que nos impulsionar é essa fé aqui, de amor pelo próximo, de olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, essa pessoa está indo para o inferno, gente. Jesus voltar agora, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos entender que as pessoas vão olhar para nós, porque você diz assim, pastor, mas eu não sei evangelizar. A sua vida é um evangelismo. E aí? A sua vida é um evangelismo. Então, a Bíblia diz, eu esqueci onde aqui, que nós somos uma carta escrita. Essa carta, chamada Wagner, vou pôr meu nome, né? O que tem nessa carta? Nessa carta, que é você, o que tem nessa carta? Nós precisamos alcançar os perdidos. E olha que eu vou te falar uma coisa, tem gente perdida demais. Meu Deus do céu. E tem gente perdida dentro das igrejas. Meu Deus do céu, meu irmão, o que está acontecendo? Misericórdia. O que está acontecendo? Nós precisamos. E um detalhe, eu vi um pastor falando uma coisa há muitos anos atrás, ele falou assim, olha, se tiver tudo ruim, a culpa é da igreja. É a igreja no geral, né? A igreja que não está evangelizando, a igreja que não está pregando a palavra genuína, a igreja que não está contaminando, num bom sentido, com o perfume de Cristo. Sabe o que acontece hoje? Nós pensamos, às vezes, só nas benesses para a nossa vida, e esquecendo que nós temos um vizinho que não é crente. Pastor, mas o meu vizinho não dá abertura para mim falar com ele. Mas a sua vida, ele está lendo a sua vida. Ele está lendo a sua vida. Quando, lá onde eu moro, eu já não sou muito assim eu sou de bom dia, boa tarde, boa noite e pronto. O negócio é esse. Miriam não, ela já conversa. Né? Então, às vezes tem um horário lá que fica lá uma senhora, esse dia não está frio demais, né? Fica sentado na porta do prédio lá assim, e mencionar de 7 horas da noite, mais ou menos. E um dia desse, eu vinha chegando, aí tinha um senhor sentado lá também, aposentado, então, e ele estava fumando, rapidinho jogou o cigarro fora, mas eu não percebi, não. E aí depois, Miriam falou comigo assim, nossa, na hora que ele te viu, falou assim, não, pastor, vem ali. Você entendeu? Mas se eu fosse considerado um pastor safado, pilantra, alguma coisa assim, eu falei assim, está pior do que eu. Vocês estão entendendo, irmão?
Como é que é quando você chega? Como é que é? Nós temos que ser a carta de Cristo. Nós temos que ser a carta de Cristo. Porque ter a igreja cheia, e eu quero isso, e trabalho para isso, né? É muito bom. Claro, você pode expandir, você pode fazer mais coisas, é lógico. Mas a que custo nós estamos fazendo isso? A que custo? Quando eu vejo um pastor Edivaldo, chegar e falar assim, e acho que é um pastor que vocês nem conhecem, falar assim, pegar a Bíblia e falar assim, olha, essa Bíblia, infelizmente, está desatualizada. Aí, você sabe o que é, né? O que passou aqui, né? Ele é muito conhecido assim. Ele é conhecido, mas não é todo mundo. Mas a igreja é grande. E não é aqui, não é Belo Horizonte também não, tá? Antes que alguém pense outra coisa aí. Eu nem sei se é Rio ou São Paulo que pastor fica. Eu não sei. Eu também não sei onde que é, não. Mas assim, falou que está desatualizada. Meu irmão, há quanto tempo, desde quando eu converti, que eu escuto assim, essa Bíblia é mais atual do que o jornal daqui 100 anos, que vai sair daqui 100 anos ainda e tal. Aí você vê o nível que nós estamos, né, Alexandre? O nível que está aí fora meu Deus do céu. O nível. Então nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Quando você tiver uma conquista, e você vai ter muitas em nome de Jesus, foi Deus. É Deus, tudo é Deus. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Tudo é dele. Se envolva com Jesus, que Jesus se envolve com você. Faça isso. Então a fé daquele homem, ele mostrou para Jesus que ele entendia de autoridade, porque ele olhou para Jesus e falou assim, eu entendo de autoridade, o senhor der uma ordem, eu estou vendo o senhor quem o senhor é, o senhor der uma ordem daqui, meu servo é curado de lá. Quando ele chega lá, o servo está curado. Está curado. Meu irmão, é essa fé que nós precisamos. E muitas das vezes o diabo, ele fica nos distraindo. Isso é batalha espiritual. O diabo fica nos distraindo com coisas pequenas. É uma briguinha entre marido e mulher, é uma briguinha com o vizinho, da igreja, com o irmão de sangue, eu estou falando, irmão, com o pai, com a mãe, no trabalho e tal. E a gente fica chateado com aquelas coisas. E nós estamos perdendo a parte melhor do banquete, que é a presença de Deus. Precisamos buscar mais a presença de Deus. Entenda isso. Use a sua fé. Combati o bom combate. Paulo falou, encerrei a carreira, guardei a fé. A fé. Estamos, meu irmão, você sabe por que você está de pé? Por causa da fé. Ah, eu estou de pé por causa de Jesus. É, mas a fé é em Jesus. Porque senão você não agrada a Deus. Só agrada a Deus através da fé. É através da fé, meu irmão. Não tem como. Quando eu vejo aquelas crianças lá na África, eu falo, Deus, mas que vontade de poder mandar mais. Que vontade de poder fazer mais. Eu acho que isso arde no coração de muitas pessoas aqui, né? A vontade de poder fazer mais. Mas o pouco que nós estamos fazendo é por fé. É com amor. É isso que tem que ter. E oração também por aquelas crianças, porque são crianças, imagina como... Gente, entra depois no Google e pesquisa lá Moçambique, para você saber a situação daquele lugar. Eu fico pensando, como é que essas crianças vão crescer ali dentro, missionário? Porque a comida tá bom. Nós mandamos oferta, outros mandam também, dá comida para as crianças. Mas e o emocional? O pastor ensina o espiritual, mas ele não está com as crianças 24 horas por dia. Você sabe como é que funciona nesses locais? Crianças, né? São crianças. E aí? Nós temos que orar, levantar em oração, usar a nossa fé para interceder, para abençoar. Às vezes eu mando um vídeo lá dessa criança, põe a mão, para Deus abençoa, não só com o pão, mas com o pão espiritual também, que essas crianças cresçam, sem traumas. Já parou para pensar quantos traumas uma criancinha daquela já carrega? Você já parou para pensar? Quantos traumas? Mas sabe por que nós não pensamos nisso? Nós estamos muito preocupados com a nossa vida. Mas é dano que se recebe. Jó foi abençoado quando orou pelos amigos. Nas suas orações diárias, tira um tempo para orar para aquelas crianças. Tira um tempo. Um dia Deus falou comigo assim, isso tem muitos anos, e até hoje eu oro. E o dia que eu não oro por essa nação, eu fico
incomodado, minha esposa pergunta, senhor, ô, Deus falou comigo assim, ore pelo Japão. Falei, então eu vou orar pelo Japão. Aí tem vezes que eu esqueço. Aí, uns meses para trás aí, eu estava olhando, apareceu para mim lá na rede social, o índice de suicídio no Japão é alto. O índice de suicídio no Japão é alto, meu irmão. Meu Deus do céu. Sabe por que Deus está mandando orar por lá? Ó, porque o diabo está, ó, pegando almas lá. Natural. Com certeza. Tipo assim, não tem problema nenhum, né? Só que espiritualmente nós sabemos que tem. Então, gente, sabe o que eu quero? Estou pedindo para Deus que vocês tenham experiências com Deus. De Deus falar, olhe por isso, fala por aquilo, que você vê as coisas. Mas, gente, nós precisamos renunciar a algumas coisas para nós podermos ter as experiências com Deus. Precisamos renunciar a algumas coisas. Então, estamos de pé por causa da fé. Cremos no Deus que nos sustenta. Cremos no Deus que nos perdoa. O único e verdadeiro Deus. Cremos no Deus que cuida de nós através da fé. Então a primeira coisa que eu quero passar para você aqui hoje é a fé. É a fé, meu irmão. É o mais importante. Sem fé, meu irmão, quando você tipo assim, vai ter um aniversário de fulano de tal, e o que eu vou dar de presente, né? Você quer dar um presente para agradar a pessoa, sim ou não? É uma coisa que a pessoa gosta. Melhorou? 100% já? Então tá bom. Então é o seguinte, a gente pensa assim, por exemplo, se for o aniversário do irmão Mário Van, você quer dar um presente para ele. Você quer dar um presente que agrada, não é? Já te falo o que é, um requeijão do norte de Minas. Aí, ó. Meu irmão, é isso aí, ó. Não, mas gosta? Mas ele não tem o problema que nós temos, não, ele é tranquilo. Vocês estão entendendo? Aí você quer agradar a pessoas, ou não é? Então, gente, você não vai encontrar na Bíblia outra forma de agradar a Deus senão pela fé. É a fé. É a primeira coisa que eu quero passar para você aqui nessa noite. Fé. Sem fé, você não vai vencer. Sem fé, como é que você tem um problema para resolver amanhã, essa semana? Seja comprar, vender, um negócio, eu não sei. Como é que você vai bater seu joelho no chão? Como é que você vai entrar lá no seu quarto e vai orar? Sem fé. Não dá. É pela fé, Senhor. Essa semana eu tenho algo para resolver, só o Senhor pode fazer. E eu creio, Senhor. E outra coisa, quem tem fé, termina a oração. Quem tem fé, pede e pede muito. E eu peço é muito. E eu peço é coisa grande. E quem tem fé, também tem fé para terminar a oração dessa maneira. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Pastor, mas eu estou pedindo um negócio para Deus. Eu vou, no final da oração, eu vou orar um negócio desse. E se Deus me der outra coisa? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então quem tem fé, sabe o que eu entendo isso? Fazer essa oração. Você faz aquela oração e pede isso, pede aquilo, pede aquele outro. No final você fala assim, mas que seja feita a sua vontade. Isso demonstra dependência. E a fé de que o que ele faz é melhor do que eu penso. O que ele faz é melhor do que eu quero. Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então é a fé. A segunda coisa que eu quero passar para você aqui, para vencer essas guerras espirituais, para você vencer obstáculos, para você atingir o alvo, porque são muitos os obstáculos, né? Através da fé, você vence obstáculos. Você conquista, você vence obstáculos. Marcos capítulo, não precisa abrir não, Vinícius. Marcos capítulo 5 vai falar o seguinte, daquela mulher do fluxo de sangue. Você já parou para se colocar no lugar daquela mulher? Já parou para se colocar no lugar daquela mulher? Pensa agora na situação daquela mulher, 12 anos com um fluxo de sangue. 12 anos.
num fluxo de sangue. Se coloque no lugar daquela mulher, porque ela não teve. Se você ler a passagem, só diz assim, que aquela mulher disse que somente tocar eu vou ser curada. Aí você imagina aquela mulher indo lá tocando Jesus e sendo curada, sim ou não? Mas, e a carga emocional que aquela mulher carregava? Você não parou para pensar nisso, não? Olha a carga emocional que você carrega, que nós todos carregamos. Então, gente, você entenda o seguinte: você pode vencer obstáculos em nome de Jesus. Sejam quais forem os obstáculos, você pode vencer em nome de Jesus. Porque aquela mulher, primeira coisa que ela enfrentou, rejeição. Quem aqui nunca foi rejeitado? Eu não estou falando só de sentimentalmente, não. Foi rejeitado profissionalmente, foi rejeitado ministerialmente, foi rejeitado, sei lá, de várias formas. Quem aqui nunca foi rejeitado, meu irmão? Aquela mulher teve que vencer a rejeição, porque pela lei, ela tinha que ficar isolada. Ela não podia ter contato com ninguém. Porque a mulher, na época do ciclo dela menstrual, ela tinha que ficar separada. Aquela mulher tinha um ciclo, era o dia inteiro, a noite inteira, 12 anos o tempo inteiro. Então ela tinha que ficar separada. Então ela era rejeitada pelas pessoas. Sabe como que acontecia? Tinha que andar com um sino. Na hora que ia passando, o sino tocava, alguém olhava e gritava assim: imunda, imunda. Aí todo mundo se afastava. Então ela não tinha uma vida como você tem, como eu tenho, vai na padaria, vai no supermercado, vai na farmácia, vai no shopping, passeia na casa de alguém. Ela não podia ter essa vida. Então ela era rejeitada, as pessoas não queriam ter contato com ela. Segunda coisa que ela teve que vencer foi o tempo de adversidade. Meu Deus, ela venceu a rejeição, ela foi até Jesus. Ela teve que vencer o tempo da adversidade. 12 anos não são 12 dias, não são 12 horas, não, meu irmão. 12 anos. Ela podia ter falado: isso aqui é uma coisa, eu não vou fazer mais nada. O que é isso? Já tem um ano que eu estou desse jeito, é melhor morrer. Já tem 3 anos, 4 anos, 5 anos que eu estou desse jeito, é melhor morrer. Tem quanto tempo você está assim? Tem quanto tempo você está tentando resolver essas coisas do seu jeito? Está na hora de você resolver do jeito de Jesus. Está na hora de você falar: eu vou tocar em Jesus, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar a presença do Senhor. A minha esposa é engraçadinha, né? A minha esposa pôs um comentário aqui. Dá, né, gente? Deus abençoe você, meu barrigudinho. Deve ser, está falando para alguém, não é para mim não, né? Não é para mim não. Deve ser para o pai dela, deve ser para o pai dela, deve ser para mim não. Deixa eu te falar aí, quem é um filme da gente, tá vendo? Quem é um filme da gente? Não deve ser o pai dela, deve ser eu não. Aí tá a missionária está rindo aqui, ó. Mas eu venço esse obstáculo também, gente, eu venço, em nome de Jesus. Então ela teve que vencer o tempo, meu irmão. Tem quanto tempo que você está nessa luta? Tem luta que você está nela há muito tempo, porque você não tem como sair. Depende de algo sobrenatural. Mas tem luta que você está nela há muito tempo, que você acomodou. Verdade ou mentira? Tem coisa que nós acomodamos. Meu irmão, o ser humano é tão esquisito que acostuma até com a caatinga. Um pastor, o irmão comprou um apartamento e pediu o pastor para ir lá orar. Escuta essa. Pediu o pastor para ir lá orar. Quando chegou, essa região eu conhecia, gente, sabe onde é o Minas Shopping? O pessoal mais antigo deve lembrar. Ali era como é que chama aquele negócio de cortar couro, fazer sabão? Tinha um cheiro muito ruim. Matava animal ali. Esqueci o nome do negócio, gente. Bom, enfim. E tinha um cheiro muito ruim. E em frente tem aquele hotel bonito lá, não tem? E tem um córrego, um rio que passa ali, não tem? Hoje não fede, não. Fede pouco, mas fedia. E o esgoto ali era céu aberto. E construíram os apartamentos na época ali, isso tem muitos anos. Não tinha hotel ali, não tinha shopping, não tinha nada, não. Cortiço o negócio, acho que é cortiço. Esqueci o nome do negócio lá. Enfim. Aí o cara comprou um apartamento lá, ficou feliz, chamou o pastor para ir lá orar. O pastor foi lá orar. Muito bonitinho o apartamento, novinho e tal. E o pastor falou para ele: seu irmão, não tem um esgoto estourado, alguma coisa?
Curtume. Isso mesmo, irmão Osório. Irmão Osório, lá no Mato Grosso, está resolvendo meu problema aqui, beleza? Curtume. Isso mesmo, irmão Osório, obrigado. Aí, o pastor foi orar no apartamento. Todo novinho, bonitinho, decorado e tal. O pastor falou assim, irmão, deve ter alguma coisa, estourar um esgoto, alguma coisa aqui assim. Falou, pastor, eu estou sentindo, não? Meu irmão, se você ficar muito tempo em um lugar assim, no início você reclama, mas depois você acostuma. É igual perfume. É. O tanto cheiro bom como o cheiro ruim, né? Até o frio se acostuma, você acredita? O calor se acostuma. Gente, o ser humano acostuma até com caatinga. Que o perfume não é coisa boa, né? Boa, se apesar de eu ter alergia, mas o perfume é uma coisa boa, né? Agora, e a caatinga? Então o pastor reparou que ele já não reparava mais. Meu irmão, há quanto tempo você está vivendo essa situação? E talvez você já acostumou com essa situação. Você está acomodado. Nós não podemos ficar acomodados. Nós não podemos nos aquietar e achar que está tudo bem. Então, não, meu irmão, luta, depende de você. Não fica dependendo da oração dos outros, não. Dependa somente de Deus. Aquela mulher teve que dar os pulos dela, missionária velha. 12 anos, aquela mulher, tem certeza, ela passou 12 anos revoltada, ela não aceitava. Aquela mulher venceu, sabe o quê? O sofrimento e a dor. Por quê? A Bíblia diz que ela padeceu, ou seja, sofreu muito na mão de muitos médicos. Meu irmão, meu Deus, hoje a gente chega no hospital com dor, ai, está doendo, já faz o exame, já soca lá um remédio para dor, não é assim? Sei lá, morfina, alguma coisa para parar a dor. E naquela época, não tinha anestesia, não tinha nada. Imagina os exames que os médicos daquela época faziam nas pessoas. Como é que era o exame? Imagina como é que era o exame naquela época. Então aquela mulher, ela padeceu com dores, com muitas dores, ela padeceu. Então ela teve que vencer o sofrimento e a dor. O tratamento naquela época era diferente do tratamento de hoje. Outra coisa que ela teve que vencer, crise. Qual crise? Financeira. Porque a Bíblia diz que ela pegou tudo que ela tinha, em 12 anos, ela gastou com médicos. Então aquela mulher teve que vencer muita coisa para chegar naquele momento e falar assim, basta apenas eu tocar e eu serei curada. Então basta apenas eu tocar que eu serei curada. Você lê o texto e pensa só nisso, mas ela venceu muita coisa. O que eu quero que você aprenda aqui, através da fé, você vai vencer esses obstáculos que estão na sua vida em nome de Jesus. Eu não sei se é a rejeição, não sei se é o tempo, não sei se é a dor, eu não sei o que é, mas você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai vencer. Que a crise é o pior, é o ápice do problema. É o ápice do problema. Todo problema tem o ápice, tem a crise, tem o pior dele, né? Então você tem que entender isso aí. Meu irmão, agora, o que aquela mulher passou, leva uma pessoa a ter insegurança, leva a pessoa a ter medo, desânimo, acomodação e derrota. Porém, ela não deixou se render a essas coisas, ela foi na fé. Eu não preciso nem que ele olhe para mim, eu não preciso nem que ele coloque a mão na minha cabeça, eu não preciso nem que ele faça uma oração por mim, basta apenas eu encostar no manto dele, no vestido dele, eu encostar na roupa dele, eu estou curada. Que fé! E você está assim, não, tem que orar pelo menos 3, 4, 5 horas, você tem esse talento, ora mesmo. Mas Deus não vai te responder pelo tempo da oração, vai te responder pela sua fé. Pela sua fé. E a fé sem obra é morta, ainda tem essa. Falar que tem fé, mas não manifesta a fé, não adianta nada. Bom, outra coisa que eu quero que você aprenda aqui nesta noite. Deus sempre chega na hora certa. Pastor, estou sofrendo demais, o negócio está difícil demais para o meu lado. Meu irmão, o relógio de Deus não é o nosso relógio. No relógio de Deus não tem atraso, nem tem adianto. O relógio de Deus é na hora certa. Ainda que eu peço a Deus para adiantar,
Eu penso que ele adiantou, mas não é, porque chegou na hora certa. As coisas de Deus acontecem na hora certa. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Agora, o que antecede ao povo de Deus antes de conquistar uma vitória? Fé, né? Mas e antes da vitória? Porque, meu irmão, antes da vitória, a cara geralmente fica assim, cansado, pesado, é ou não é? Agora, quando vem a vitória, é aquele sorrisão. Não é assim? Não é? Eu gosto de dar o exemplo das irmãs aí que têm filhos. A missionária Niete, ela conta que ela quebrou né, missionária Niete? Quebrou sei lá, na hora de dar a luz lá, quebrou um negócio no hospital lá, um trem de ferro lá que ela quebrou lá. Vocês são mulher que sabem como é que é esse negócio aí, se dói ou se não dói, né? Dói, né? Porque está escrito na Bíblia que dói, né? Mas, logo depois que a criança nasce, a mulher esquece da dor. Já quer ver o menino. Já quer ver o menino. Estou lembrando do caso do menino das filhas, que eu não vou falar aqui não. Já quer ver o menino. Sim ou não? Né, Isabel? Quer ver o menino, não tem. E foi um processo, 9 meses. Depois daquela dor na hora de dar a luz ali. É um processo. O que antecede o povo de Deus antes das vitórias? Meu irmão, 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Durante 3 anos, deixa eu colocar no vídeo. Durante 3 anos, Deus não disse nada para Elias. 3 anos sem chover, 3 anos sem Deus falar nada. Deus em silêncio com o profeta Elias. Ele só olhava aquele sol rachando, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Durante 3 anos, Deus não disse nada. Durante esse tempo, Deus não falou nada. E você acha que Deus não está falando com você agora? Aguarda. Deus está falando para Elias, pastor, aguarda o meu tempo. Você profetizou lá atrás, agora espera o meu tempo. Espera o tempo de Deus, meu irmão. Nós não queremos andar no tempo de Deus, e aí nós cometemos erros, nós metemos o pé pelas mãos, tomamos decisões que podem até impedir da vitória chegar na nossa vida. Vocês estão vendo lá no Oriente Médio? Essa briga até hoje de Israel com os outros países, são os 2 irmãos brigando até hoje. Quais são os 2 irmãos? Isaac e Ismael, brigando até hoje. São os 2 irmãos brigando até hoje. Por quê? Porque alguém lá atrás não teve fé, mas não foi Abraão. Sara falou, não, você pode dar um jeito aí, eu quero ter um filho de qualquer jeito, e era costume pegar uma serva, entregar para o marido, gerar um filho, e o filho era dela. Só que depois que cumpriu a promessa, ela já não quis saber do filho, e Deus falou, vou fazer dele uma grande nação também. Meu irmão, você não está entendendo. São os 2 irmãos brigando até hoje, por causa de uma decisão errada lá atrás, milhares de anos atrás, uma decisão errada, até hoje eles estão brigando. Então, nesse processo, meu irmão, entendam o seguinte, Deus não está falando, Deus não está falando. Hoje, meu irmão, Deus fala aqui, é só pegar a sua Bíblia, Deus vai falar o tempo inteiro. O problema é que Deus está querendo que você pegue a sua Bíblia e ouça Ele falar através da sua Bíblia. Então vá. Está difícil? Bíblia. Está difícil? Oração. Está difícil? Jejum. Está difícil? Bíblia. Está difícil? Oração. Está difícil? Jejum. Busque a Deus. Busque a comunhão do Senhor. A senhora Niete colocou aqui, um lustre de cabeceira, Raquel. Um lustre de cabeceira que ela arrancou na... Ainda bem que eu nunca vou ter essa dor. Então, gente, o tempo é um fator muito importante nessa nossa caminhada da fé. Para amadurecer, o tempo te amadurece. Olha para o ano passado, você não é mais a mesma pessoa do ano passado. Olha para 5 anos atrás, você não é mais a mesma pessoa. Aliás, você olha para você e fala assim, que besteira que eu fiz há 5 anos atrás. Sei qualquer área, financeira, emocional, sentimental, ministerial. Que bobagem que eu fiz na minha vida. 5 anos. É só olhar para trás, meu irmão. O tempo faz amadurecer, o tempo faz crescer, o tempo faz aprender, o tempo te prepara para a vitória. O tempo te prepara para a vitória, o tempo te prepara para a conquista, o tempo te prepara para, meu irmão, receber a vitória amadurecido.
É o tempo. Deus é atemporal. Deus não tem o relógio que nós temos, mas nós precisamos. Você vai pegar uma criancinha e vai pôr um carro para ela dirigir? Claro que não. Tempo. Tudo tem um tempo. Para todas as coisas tem um tempo determinado. Use a sua fé para vencer esses obstáculos. Entenda que tem um tempo de Deus na sua vida. E se esforce para andar o máximo na presença de Deus. Não culpe Deus por aquilo que foi você que provocou. Não culpe Deus pelos princípios que você não cumpriu. Não culpe Deus pela sua desobediência. Aliás, não culpe Deus por nada. Deus não tem culpa de nada. Na verdade, nós erramos e queremos colocar na conta de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda o seguinte: o que você tem que você tem que entender é que Deus não atrasa e nem adianta. Salmo 40, por favor, Vinícius. Olha que interessante o Salmo 40. E você hoje todos aqui estão esperando alguma coisa em Deus, mas talvez você está até confortável. É uma posição confortável esperando em Deus. Mas olha o que o salmista diz: esperei com... está faltando isso nos dias de hoje. No Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu... Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pode passar, Vinícius. Agora a pergunta que eu vou fazer: o salmista estava sentado num sofá confortável, assistindo Netflix, comendo um hambúrguer, ou comendo um sanduíche de picanha, sei lá, uma pipoca, sei lá o quê. Ele estava confortável? Não. Onde ele estava? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele estava, missionário Tiago, num lago horrível, num charco de lodo. E agora eu faço a pergunta para você: se tirou, é porque estava. Deus não viu que ele estava? E por que Deus permitiu ele entrar? Por que Deus permitiu ele ficar um tempo no charco de lodo? Porque tudo tem um tempo. Ele esperou, meu irmão. Ele não esperou agasalhadinho na coberta, deitadinho numa cama, não. Ele esperou num lago horrível. Para de romantizar a sua vida. Está difícil? Está complicado? Espera em Deus. No meio dessa dificuldade, espera em Deus. Espera em Deus. Aguarda em Deus. Aguarda em Deus. Está difícil. Você está vivendo hoje no lago horrível. Você está vivendo aí num charco de lodo. Mas, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: será que Deus não estava vendo que aquele homem estava num lago horrível, que estava num charco de lodo? É lógico que Deus estava vendo. Será que Deus não viu tudo que Jó passou? É lógico que Deus viu. E o que Deus fez depois? Abençoou Jó de maneira extraordinária. Mas tem um tempo. Se Jesus passou pelo processo do tempo, nasceu, cresceu, amadureceu, começou o ministério com 30 anos. E você não quer passar pelo processo do tempo? Tem tempo para todas as coisas. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio no que Deus tem para a minha vida. Deus já fez muitas promessas. Então, quando tem umas coisas igual está acontecendo agora, são umas coisas estranhas, eu falo: Deus, eu continuo firmado na promessa. Eu continuo firmado na promessa. Eu continuo firmado na promessa. Continue firmado na promessa. Pastor, mas Deus não usou ninguém para falar comigo, mas também não precisa estar aqui, ó. Ele é fiel para cumprir. Para com essa dependência emocional. Meu irmão, você veio na terra para conquistar. Deuteronômio capítulo 28. O que você faz, aquilo que você conquista, glorifica o nome dele. Porque um cristão verdadeiro fala: foi Deus que me deu, foi Deus que fez, é Deus que abriu a porta, foi Deus que me curou, foi Deus que encaminhou o médico, foi Deus que encaminhou a cirurgia, foi Deus que fez aquilo, foi Deus, foi a mão de Deus. Ai de mim se não fosse a mão de Deus na minha vida. Quantas vezes um cristão verdadeiro, uma mulher, um homem, vai parar num hospital? Como foi com a irmã Resna aqui, ó? Saiu do culto de domingo, manobrando o carro na garagem, pegou a perna dela, vocês lembram desse caso? Ficou um tempão no hospital lá. O médico
que estava tratando dela. Falou com ela assim: a senhora é uma mulher de fé, né? E ela começou a falar de Jesus para o médico. E o médico abrindo aquela ferida. E o médico começou a chorar com a pregação dela. Não é? Estava fedendo, não estava? Tinha risco até de amputar, né? A senhora acompanhou tudo. E o médico começou a chorar, gente. E se Deus permitiu tudo isso para ela poder pregar para aquele médico? Meu irmão. Teve um rapaz que pregou aqui na nossa igreja. Foi lá na Silva Lobo. E Deus mandava ele direto para vai nas cadeias, vai nos presídios pregar. E ele não ia. Não sei se alguém vai lembrar desse caso aqui. E aí um dia, o que aconteceu? A polícia pegou ele, Fabiano. Confundiram com outra pessoa. Isso ele contando. Levou o cara para a delegacia e prendeu, pastor Ivaldo. Até averiguar, ué. Só que essa averiguação durou, não sei se foi 60 dias, 90 dias, não sei. Aí quando chegou lá dentro, o Espírito Santo falou com ele assim: eu te falei para vir, você não veio, eu te trouxe. Então agora começa a pregar. Começa a falar do meu amor. Começa a falar do amor de Jesus aqui dentro. Começa a falar o que eu falo. Aí ele começou a pregar lá dentro, começou a fazer culto lá dentro. Entendeu? Pessoas aceitaram Jesus, pessoas converteram, pessoas se entregaram. Aí ele falou assim: ó, nunca mais, quando Deus falar para fazer uma coisa, eu resisto mais. Porque é melhor ir do que Deus levar do jeito que ele leva. Ah, você não vai não? Eu vou te mostrar. Gente, nós sabemos disso. Nós temos isso na Bíblia. Jonas, não vou. Não prego para Nínive. Eu não prego para Nínive, porque povo lá, que povo nojento, porque povo lá todo no pecado, eu não prego para Nínive. Será que Jonas diz: você não engana Deus não, meu irmão? Vou comprar passagem para Tarso. Nínive está para cá, eu vou para o lado de lá, escondo no porão, ninguém me vê. Ah, não vê. Deus achou Jonas. Deus achou. Meu irmão, Salmo 139. Aonde você for, Deus já vai estar lá te esperando. Onde você for, Ele vai estar lá te esperando, pode ter certeza. Irmã Rosa, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Então, meu irmão, Deus estava vendo a situação da pessoa, estava num lago horrível, de lodo, e Deus não o tirou imediatamente. Deus não tirou imediatamente. Missionário Ludmila foi curada do câncer. Fez o tratamento, a mão de Deus estava sobre a vida dela. Deus não poderia ter impedido a Ludmila de ter feito todo o tratamento? Podia. Mas ele falou: não, eu vou com você. Eu vou com você. E com certeza ela amadureceu. Muita coisa aconteceu nesse período. E ela... Vocês estão entendendo, gente? Para de reclamar, meu irmão. Deus sabe o tempo, Deus sabe a hora. Pastor, mas dá uma aflição, dá uma angústia. Meu irmão, aquilo que você pode fazer, faça. Se pode fazer hoje, faça hoje. Não deixa para amanhã, não. Mas tem coisa que você não vai poder fazer. É só Jesus. Eles conversavam com a sua netinha ali, né, irmão? Até agora no início do culto. A aflição da família, vendo a criancinha daquele jeito lá. Irmão Walter falou que veio um médico da Itália. Olha para você ver. Gente, mas não serviu de testemunho hoje? Não vai servir de testemunho no futuro, porque Deus vai usar essa menina no futuro lá. Deus tem um propósito em tudo, meu irmão. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu dos seus projetos. Deus não esqueceu dos seus sonhos. Mas será que você está lembrando de Deus? Será que você está tendo uma fé sobrenatural? Será que você realmente está esperando com paciência no Senhor? É assim que se vence batalha espiritual. Esperei com paciência no Senhor. É amando o próximo, amando as almas que estão perdidas. É entendendo que é no jejum, é na oração e na fé. Porque tudo isso sem fé não tem sentido. Não dá para ser, não tem como. Então, meu irmão, é assim. Deus não tirou aquele homem imediatamente. Mas quem sustentou? O Espírito Santo. Tem situações na nossa vida, e aí que você tem que distinguir, eu estou encerrando, que é o espírito do atraso. Posso sair da minha vida em nome de Jesus. Sai da minha vida, praga, em nome de Jesus. E tem situações que é Deus. Se o próprio Jesus, lá no Getsemane, suando gotas de sangue, disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Você tem coragem de fazer essa oração? Pede para Deus o que você quiser, mas no final, passa a régua. Que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer.
Aí nós vamos ter uma igreja avivada. Aí nós vamos ter um povo avivado nessa terra. Um povo que realmente depende de Deus. Um povo realmente que se entrega a Deus. Um povo realmente que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um povo que crê genuinamente no poder de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Deus quiser me dar, Ele me dá. Se Deus não quiser me dar, não me dá. Mas eu continuo adorando ao Senhor. Essa fé que sustentou o apóstolo Paulo nesse processo. E um outro detalhe: começou o processo, tem gente que está no meio do processo e está olhando para o início do processo. Não, mas desde quando começou até hoje está desse jeito. Meu irmão, já passou, o início já passou. Para de olhar para o início e para de olhar para o meio desse processo. Começa a olhar para Canaã. Eu vou chegar em Canaã, ou seja, no pódio da minha vitória. Eu vou conquistar. Tá doendo agora. Mas você fica olhando só o processo. Passa o processo dando glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Passa o processo glorificando o nome do Senhor. É fácil? Não é fácil. Só quem passa o processo é que sabe como é que é. Dói. Aí dói. Mas depois você fala assim: Jesus, o Senhor sabe o que faz. Porque se o Senhor não fizesse isso também, o que seria de mim? Deixa, meu irmão, deixa Ele te amassar, deixa Ele te preparar. Eu acho engraçado que o crente é assim, ele fala: Senhor, me usa, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Ele fala: vou fazer, mas tem que te preparar para isso. Aí Deus começa a amassar o barro, aí começa: ai meu Deus, ai, Senhor, ui, meu Deus, o que é isso? Ai Jesus, o que é aquilo? Meu Pai do céu, meu Deus do céu, misericórdia, o que é isso, Jesus? Podia vir um anjo com a placa, né, colocar na sua frente assim: no dia tal, a tal hora, você orou pedindo para ser usado. Você orou pedindo para ser usada. Você orou pedindo uma casa. Você orou pedindo um não sei o que e tal. É resultado da sua oração. Não, você não pediu isso aqui, não. Eu pedi o que está na placa. Mas para chegar o que está na placa aqui, você tem que passar pelo processo. Tem um processo, meu irmão. Oh, meu Deus. Se Jesus passou pelo processo, o apóstolo Paulo passou pelo processo, você não vai passar pelo processo? Você está pensando o quê? Começa a ver o fim do processo. Começa a ver a casa pronta. Começa a ver o vizinho salvo. Começa a ver o marido salvo, a esposa salva. Começa a ver a igreja crescendo. Começa a ver a unção de Deus sendo derramada. Começa a ver almas chegando. Começa a ver. É isso, meu irmão. Começa a ver o fim do processo. Concluindo, nós estamos em guerra, mas somos mais do que vencedores nessa guerra. Se cumprirmos os princípios da palavra, Deus vai cumprir as promessas na nossa vida. Meu irmão, o plano espiritual é extremamente organizado e nosso Deus muito mais organizado ainda. Não quebre princípios. Se quebrar princípios, as promessas não virão. Não virão, meu irmão, não tem esse negócio. E quando se quebra princípio, senhora Tiago, a pessoa quebra um princípio, ela abre uma fenda, uma brecha no plano espiritual. E aí o espírito do atraso entra. Pronto, abriu a fenda, abriu a brecha, e aí? Aí quer falar que é Deus? Deus falou assim: eu estou fazendo, a minha parte eu já fiz, agora você está abrindo brecha. Não abra brecha. Fecha as. Aliás, nesta noite, se tem brechas, feche as brechas. Vanderlene Jefferson, Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. É doloroso, mas vale a pena. Então feche as brechas, porque não tem barreira que um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, conectado com Deus, na presença de Deus, não possa derrubar. O Salmo 18 diz que nós vamos derrubar muralhas, nós vamos avançar contra exércitos. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Você está presenciando guerras aí, guerras. Tem país que tem bomba aí, que dá para acabar com o planeta mais de 40 vezes seguidas, se fosse o caso, só para você ter ideia. Mas eles não têm a arma mais poderosa do universo. Ela está nas nossas mãos. A oração. A oração, meu irmão. Sabe por que a igreja do século 21 é fria em oração?
Não, ora, mas vamos ver, vamos lá, né? Falar com ele, vamos ver, né, o que vai acontecer. Vou lá da igreja, vamos ver o que vai acontecer. Não, eu estou orando e eu tenho convicção da resposta de Deus na minha vida. Eu tenho convicção do que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho convicção do que Deus já está fazendo na minha vida. É isso, meu irmão. Você tem que dar uma sacudida assim, ó. Pega um cachorro daqueles bem peludo, dá um banho nele, solta ele no quintal. O que ele faz? Dá aquela sacudida, não dá? Você está precisando de sacudir também, meu irmão. Sacudir companhias ruins, sacudir conversa ruim, sacudir frieza espiritual. Você está precisando de grudar em você a fé, a palavra. Jejum, oração e Bíblia. Jobe, jejum, oração e Bíblia. E buscar o Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar. Fica de pé, por favor. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer, meu irmão. Deus quer fazer na sua vida. Aliás, você está tão assim que às vezes você não vê. Deus está fazendo e você não está vendo. Aquieta o seu coração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o seu clamor. Ouça o clamor de Deus. Não faça a tempestade num copo com água, não. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, também você não sabe o que eu estou passando. Cada um de nós aqui passa uma luta, mas nós temos uma coisa em comum: o mesmo Deus. A fé. A fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento, eu quero pedir ao Senhor